Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar o sininho, marque nas suas mídias sociais, marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo. Você vê comigo até o final dessa dica de séries Flash, filmes Flash, do Flash, brincando aqui de Dia das Bruxas. Eu tô colocando este vídeo aqui no dia 31 de outubro de 2025, mas você pode estar assistindo no dia 6 de fevereiro de 2112. Tudo pode estar valendo a pena ou não, até como dica do que não assistir. Eu adoro Dia das Bruxas. Acho divertido. Eu sempre gostei dessa coisa de filme de terror e tudo mais. Eu não sei se a gente vai ficando mais velho, a gente vai exigindo uns roteiros melhores. Porque assim, eu me lembro que quando eu vi Poltergeist, lá na década de 1980, eu morri de medo. Nossa Senhora Aparecida. Eu e meu irmão mais velho, a gente foi dormir no quarto dos meus pais. Meu irmão mais novo ainda dormia no berço. Mas eu e o Rica, a gente foi correndo para o quarto. Falei, não quero medo e tal. Anos se passaram. Anos, décadas. Conheci o Aru em 2004. Aí eu acho que em 2006 eu falei, eu consegui achar um DVD de colecionador, estava sendo lançado, do Poltergeist. Eu falei, Aru, hoje nós vamos parar o mundo para ver o filme. Nossa, que medo que nós vamos sentir. E eu tinha visto todos os outros Poltergeist, 2, 3, 4. Poltergeist tem aquela coisa de... Fica uma dica aqui também diversa. De cada... Um ator foi morrendo por novos episódios e tudo mais, tal. Ele tinha toda cercava muito ele aquele horror da morte real com a morte do filme e tudo mais. Bom, fui sentar com a Aru para assistir. Gente, eu gargalhava vendo Poltergeist. Venha para a luz, Caroline. Era uma frase que eu usava muito. Passou a ser de piada, porque assim, gente, que filme horrível. E é do Spielberg. Não sei como eu tive tanto medo. Por quê? Tudo depende do lugar que você está, da idade que você tem, de como você faz. Tem certos filmes, certas séries que a gente não revê mais. Eu errei no caso do Poltergeist. Mas, por exemplo, Iluminado. Eu assisti na década de 80, assisti depois na década de 2000 e eu continuo adorando. É um filme bárbaro, também tem Jack Nicholson, né? Impossível um filme com Jack Nicholson perder tanto assim a sua magnitude. Mas antes de continuar, antes de mais nada, eu sou Beto Ribeiro e este é o especial Dica de séries de Halloween. Tá errado, né? Devia ser dica de filmes de Halloween, porque eu vou falar mais de filme do que de séries. De séries já vou falar de cara aqui, que eu ainda vou fazer um comentário. Já assisti ao primeiro episódio. Não é porque eu sou muito amigo do meu queridíssimo Ulysses Campbell, mas também porque eu sei do talento que ele tem. E assista já a série Tremembé, que estreou no Prime Video, hoje, dia 31 de outubro de 2025. Uma série muito bem produzida, que colocou o Brasil na rota das grandes produções de true crime brasileiras. Até então, eu só tinha visto uma série de true crime brasileira boa, que é a série da Marina Persson, que fala sobre João de Deus. Essa está na Globoplay, é excelente em todos os sentidos. Inclusive tem uma atriz da série da Marina Persson, que é a Bianca Coparato, que também está no Prime Video fazendo Tremembé. Ela faz a Ana Carolina Jatobá. É uma série corajosa, que vai falar de personagens reais dentro da prisão. Eu já assisti ao primeiro episódio. Ele é excelente, muitíssimo bem produzido. A Marina Rui Barbosa está dando um show. Para quem está acostumado, às vezes, a ver o ator em novela, você vai ver ela fazendo um trabalho brilhante de uma psicopata na medida certa, dentro do primeiro episódio que eu já assisti, com certeza. E até porque o primeiro episódio é muito em cima da Suzanne von Richthofen, que é o chegar da Tremembé, a gente chega através dela. A caracterização da Britney não é Oscar porque não é filme, mas é de Emmy americano. É assim. Mas a Britney, a mulher que faz a caracterização da série, ela não é... Se fosse, já estaria ótimo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ela não é só caracterizadora no sentido de entender de maquiagem. Ela é roteirista, diretora, então ela entende de dramaturgia. Então, quando ela construiu as personagens, ela não construiu para ela parecer a Suzane, ou parecer a Elise Matsunaga, ou parecer o Jatobá, o Nardoni. Ela fez para que a pessoa passe a ser, porque ela, como roteirista e diretora, ela também tem um exercício da dramaturgia muito forte. Então, por isso que a caracterização da série está excelente. A direção está impecável, a direção de arte está muito boa. Os prólogos, nasce sempre de um prólogo, tem sempre um prólogo nascedouro ali, contando qual é o crime que aquela pessoa fez para chegar em Tremembé.
Talvez os prólogos, eu fico um pouco em dúvida se foi feito com base em perícia. O que eu assisti da Suzane, eu achei estranho como o sangue espirra na cara dos cravinhos. Por tudo que eu já conversei, inclusive com o Salada, que é o perito do caso, existe uma dinâmica de pingos de sangue que diz, inclusive, como que foi toda a história real do crime. Eu achei, às vezes, muito um sangue um pouco fora. E eu acho que é uma série tão real e tão perfeitamente real. A prisão, você está dentro da prisão e tudo mais. Eu vou contar mais detalhes no caso comentado que eu vou fazer na dica de série só dessa. Mas como é Halloween, então já começo com uma boa dica de série. São 5 episódios, Tremembé, muito bem escrito pelo grupo todo, o Ulisses, a Juliana Rosenthal. Tem uma entrevista do Ulisses com a Juliana. Os dois são do grupo de roteiristas que fazem parte como chefe a diretora, a Vera Egito, que também é diretora, showrunner da série, uma mulher muito talentosa. Assim, os planos de câmera tão fantásticos. Assista. A gente vai conversar daqui a pouco. Eu vou falar dessa série depois. Vamos falar de filmes, inclusive para não assistir. Ó, eu vou começar com um filme bom, de terror, de medo, assim. Invocação do Mal, não. Invocação do Mal ainda vou fazer, preciso ver todos os Invocação. Tem muita gente pedindo, eu preciso ver na ordem certa. Eu fui assistindo aleatoriamente ao longo da vida. Preciso pegar um fim de semana e ver todos de uma vez para eu ter a memória para poder entender o entrelaçamento das histórias. Vai demorar um pouco, fica para um Dia das Bruxas mais para frente. Aqui eu vou começar com Premonição 6. Eu gosto muito da série Premonição, dessa série de filmes Premonição, desde o primeiro. Eu assisti ao primeiro lá quando passou, acho que foi o quê? 98, 99, que é aquele do avião. Desde então eu fico no avião com medo. Não tenho medo de avião, mas eu sempre fico, será que eu estou tendo alguma premonição? Foi um filme que mudou muito a forma de a gente assistir, inclusive, filmes de terror. A gente vinha numa levada, assim, de pânico, eu ainda sei que vocês fizeram no verão passado, de uma série de coisas assim, às vezes com um tom de humor. Ali você é colocado num medo real. Essa franquia Premonição colocou a gente de volta com angústia da possibilidade do terror e do suspense poder acontecer conosco. Até que ponto você quer saber quando você vai morrer? Até que ponto você quer saber como você vai morrer? Até que ponto saber como você vai morrer e quando você vai morrer vai te tornar uma pessoa melhor, mais feliz e com uma vida mais tranquila, ou pior, mais ansioso e à espera do final? E se você passar a cancela do dia que você teria que morrer e ficou, qual é o próximo dia que você teria que morrer? Aí você não sabe mesmo. E aí você para de viver. Premonição ele teve vários, teve já de carro de Fórmula 1, teve de caminhão com aquelas madeiras. Esse 6 eu achei muito interessante, eu achei que ele poderia ter sido uma coisa só diferente. Ele poderia ter dado uma costura maior em todos os outros filmes. Como Jogos Mortais faz, eu gosto muito de Jogos Mortais. Também fica aqui uma dica. Jogos Mortais é um filme bastante angustiante, é um filme que é difícil ficar olhando para a tela de tão gráfico que ele consegue ser na maldade. Mas o Premonição 6, que foi esse que estreou. É o 6, né, Aru? Só confirma pra mim se é o 6 ou 7. Acho que chegou no 6, né? É o 6, né? É o 6. Esse é o que nós assistimos agora, tá na HBO Max. Que agora é HBO Max. É Max, HBO. Gente, vamos parar de mudar nome. Coisa chata, gente. Sabe? Não dá pra ficar mudando de nome o tempo inteiro. Isso é uma coisa meio esquizofrênica. Vamos aceitar o nome que tem, né? Aliás, criar marca, se tem uma marca como HBO, pra que criar uma... coisas do mundo corporativo. É o 6 mesmo. Tá. Nessa Premonição 6, é muito interessante porque você começa na década, sei lá, de 1950, 60, super produção de arte, muito bem feita, uma super produção, onde uma moça chega com um menino, eles são um casal jovens, um jovem casal com muita expectativa pela vida, e ela não faz ideia, mas ele está levando ela numa torre que foi construída numa cidade específica X lá, isso é ficção, bem alta, tipo aquelas que tem, sei lá, Toronto tem, no Canadá, tem também em Berlim tem, acho que tem, sei lá, no Brasil não tem. São aquelas torres que fazem assim, daí lá em cima tem uma bola, e nesse caso seria um restaurante, dançante e tal. E o namorado leva a menina para pedir ela em casamento. E é muito, gente, é muito bom. Eu baixei, peguei todas as músicas do Spotify e já pus. As músicas são muito boas no começo. E aí elas estão dançando, tá super animado, ele não consegue, claro, tem um perrengue de não conseguir a mesa, mas eles sobem, fazem e tal. E tem um gordito, que, nossa, que menino que me irritou aquele menino, que ele fica pegando umas moedas e jogando lá de cima. Lá, sei lá quantos metros são. Isso é feio, não pode ficar fazendo essas coisas.
E a construção foi feita de maneira muito rápida. Tem todos os elementos, que é óbvio que alguma coisa vai acontecer naquela torre. E é uma morte horrorosa. O que acontece? O menino joga essa moeda, cai num negócio que vai trincar, trinca o vidro, tá todo mundo dançando e pula e vai. É uma morte horrível, todo mundo despencando lá de sei lá quantos quilômetros de altura. Claro que essa menina está em premonição. Só que, olha que coisa interessante, quando termina a morte dela, que é horrorosa, quem acorda é a neta dela, quase 25 anos depois. Mais, porque a filha teve ela tinha 25, 50, quase 50 anos depois. Quem acorda na premonição da mulher loira lá que tá, é a neta dela, 40 anos depois. Por isso que chama laços de sangue. A premonição foi encontrada, foi passada por sangue. Por quê? Vamos descobrir ao longo do filme que a avó dela teve a premonição e impediu a morte de todas as pessoas, impediu inclusive, depois a torre acabou sendo demolida, mas o grande acidente, a grande tragédia não aconteceu. Mas todas as pessoas depois passaram a morrer, como todo premonição passa a morrer. Eu gostaria muito de ter visto, porque o que acontece? Essa avó vai ficar afastada da família, essa menina vai ficar angustiada da premonição que ela está tendo, da morte da avó, que não aconteceu, e ela vai atrás de uma avó que ela nem conhece, e ela descobre uma árvore genealógica que a avó fez da morte das pessoas que estavam nessa torre. Eu gostaria muito de ter visto as personagens dos outros filmes. Seria muito interessante se a gente tivesse visto toda a cadência das mortes pegando os outros filmes. Porque o que ela mostra, a avó, é o seguinte. Como ela não morreu, como ela teve filhos e os filhos tiveram filhos. Na verdade, todas essas pessoas não podem viver, porque a morte tinha decidido que ela não teria continuidade. Ela não tendo continuidade, outras gerações não teriam nascido. Então, todo mundo que está posterior àquele dia que ela teve a premonição e não morreu, todos eles estão fadados a morrer rápido, porque assim eles não podem morrer. Eles não podem viver, uma vez que eles não poderiam estar vivos. E quem controla a morte dos hereditários é a pessoa mãe que deveria ter morrido naquele dia na torre. Se você conseguir enganar a morte, você consegue permitir com que todos os outros vivam. Por isso que a avó dela foge, se fecha numa árvore, basicamente, para proteger, na verdade, os filhos, para que os netos tenham vida e possam ter filhos. Porque ela não vai ser eterna, né? Essa mulher, inclusive. É a hora que ela morrer, ela morreu. Você pode fugir da morte caindo a árvore, ela tentando entender. Ela começou a entender os movimentos da morte para ela não morrer num acidente trágico. Mas ela não consegue impedir doença, por exemplo. Ela já está com câncer, essa avó está com câncer e tudo mais, assim vai por diante. E aí você vai descobrir, inclusive, na premonição, que você tem que chegar a quase morrer, ter uma morte e voltar à vida. Aí tudo bem, aí a morte te esquece. Só que ninguém vai conseguir fazer isso, ó. E eu achei só que naquela linha do tempo podia ter aparecido que o menino que morre no avião, ele era neto daquela pessoa lá de trás. Acho que podia ter feito uma costura mais legal com todos os outros filmes. Não foi feito. Uma pena, a gente segue. O filme é muito bom. Assista. Não vou contar todos os detalhes de como que termina. É óbvio que no Premonição ninguém termina bem, né, gente? O filme, ele é basicamente, estou falando dos 6. Não dá. Você pode só assistir ao 6? Pode. Você pode pegar e assistir ao 6, porque eles não têm ligação entre os filmes. Mas depois, tenta ver o 1, o 2, que eles são divertidos, eles são bons filmes. São filmes interessantes dessa parte de terror. Esse é o filme para assistir. Eu vou falar agora. Não, vou falar de mais um para assistir que é fofinho. Peraí. Um bem fofinho. Ele não tem nada de medo, mas ele tem uma coisa de suspense, de crime, que é o Clube do Livro das Quintas-Feiras. Está na Netflix. Hã? Clube do Crime das Quintas-Feiras, que está na Netflix. É um filme bonitinho. Eu acho que vai ser uma saga de filmes, que tem tudo a ver. Que é com atores como a Ellen Mirren, tem aquele que era o 007, tem os outros 2 atores, que o que acontece? É dentro de uma casa de pessoas, eu não vou chamar de asilo, porque aquilo não pode ser um asilo, é um castelo lindo, maravilhoso, onde pessoas mais velhas vão morar, vão viver nesse local, onde eles têm mais conforto e mais cuidados médicos, se precisarem. É meio um hotel 6 estrelas, num castelo, ali na Inglaterra. E lá dentro se estabelecem aquelas coisas, clube da pintura, clube disso, clube daquilo. 4 personagens principais, mas eu achei estranho chamar Ellen Mirren de... Assim, Ellen Mirren, ela é uma senhora, mas ela é muito jovem, ela é muito bonita, é muito jovem, assim. Tudo bem. E eles se reúnem todas as quintas-feiras para falar de crime.
E vai chegar um quinto elemento, que é uma ex-enfermeira, inclusive, que está começando a mudar para lá, e que ela vai também passar por quê? Todos eles ali têm conhecimentos de alguma forma sobre crime. A personagem dela em Mirror, você não consegue descobrir muito a fundo quem ela é. Porque tem um mistério sobre ela que eu acho que ao longo das temporadas dos próximos filmes, que com certeza vão ter, se não tiverem, é porque não deu sucesso, mas eu acho que o filme é bom pra ter. Ele é um bem... Domingo com chuva, amor. Ah, meu vida, pega um vinho e assista se tiver, você gargalha, é muito bom. E, assim, eles vão ter um crime a desvendar, ligado do passado com o futuro. É muito divertido, vale a pena assistir, porque tem toda uma coisa de amizade, numa quarta idade, basicamente. Você tem amores já mais velhos, você tem a fragilidade da vida, você tem o lugar, tem o dono do lugar que é botar aquele castelo abaixo para fazer um condomínio de 6 estrelas. Tem muitas coisas ali muito interessantes de como a gente, além do crime em si, de um contexto maior, de como a vida está andando, e a gente precisa entender que todos vamos envelhecer. Tem um outro caminho para isso não acontecer, que é morrer. Se você tiver essa preferência, o problema é seu, não é o meu. O meu, eu quero envelhecer. Com dignidade, com sabedoria e, se possível, melhorando, assim, né? Com uma estética legal. Agora, envelhecer significa ter uma boa cabeça. E nesse filme é muito legal como que essas pessoas mais velhas conseguem, exatamente por serem mais velhas, serem mais inteligentes. Então assista, é o Clube do Crime das quintas-feiras, está na Netflix. Vamos agora falar de 2 filmes para você correr. Começar, vou deixar para você literalmente correr lá para o último. Vou falar primeiro antes. Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado. Uma franquia que deu muito certo na década de 90 e começo dos anos 2000. Eu assisti a todos os outros no cinema. Eu, inclusive, estava no cinema em 1999 ou 2000, agora não lembro, naquele Eu Ainda Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado, dentro do cinema, quando teve o apagão no Brasil. E na hora que aparece Eu Ainda Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado, apaga todo o cinema. Todo mundo gritou achando que fazia parte do filme. E não era, era aquela parte. O filme Eu Ainda Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado veio a reboque, na época, de Pânico, de Lenda Urbana, tentando lembrar os outros. Tivemos muitos filmes interessantes no final dos anos 1990, de grandes autores de terror, que é o autor do Pânico, que é o Wes Craven, se eu não me engano, que é o que fez A Hora do Pesadelo. Voltando com o terror, que estava uma franquia, estava um gênero muito apagado no final dos anos 90, e o Pânico trouxe um refresh em todos os sentidos. Um filme que dava atenção, que dava um pouco de medo, que fazia rir e que trazia grandes estrelas das séries que bombavam na televisão. Pânico, por exemplo, você tem a menina do Power of Five, tem a Mônica do Friends e tem outros personagens. Começava com a Drew Barrymore. Meu amor, a volta do Drew Barrymore ao cinema, que é a primeira cena dela correndo. Eu Sei que Vocês Fizeram no Verão Passado, tem a Buffy Caça-Vampiro e tem a menina do True Blood também. Então você tinha essas franquias muito esperadas, porque começou a ser muito divertido. Eram muito legais, eram filmes muito legais, que falavam com várias gerações, que traziam os astros das séries, ele tinha uma conjunção, uma costura fantástica. Resolveram fazer não é nem um remake, é uma revisita à história. Ai, gente. Olha, vou falar uma coisa pra você. Quando o roteiro é ruim, não tem quem salve. Até aparece a menina do Para Five lá, que depois fez aquela série também das massagistas, assim, tá tudo muito decadente. Todo mundo tá todo decadente, os personagens são decadentes, os atores estão decadentes, o roteiro é decadente, a história não existe, é uma história idiota, porque de uns jovens, de uma menina que vai casar, e daí chegam os amigos da escola, daí no dia do casamento, esse cara deixa cair, faz, lógico, um acidente, e vai voltar aquela personagem que Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado, numa cidade que tem esse passado, mas ninguém sabe que tem. Olha, um roteiro tão mal costurado, tão ruim, que se você quiser assistir Eu Sei que Vocês Fizeram no Verão Passado, vê os originais, vê os primeiros. Não vê essa bobagem nova agora, não. Tá na HBO Max, esquece isso, não perca tempo. Olha, eu que gosto de uma boa bobagem, não consegui ver.
Quer dizer, eu vi, né? Dá pra contar pra você, mas não vou contar toda a história. Não vale a pena perder tempo aqui. Porque eu não vou fazer você passar por esse horror. Agora vamos ver o pior filme de terror que eu vi nos últimos... Estou com 52, nos últimos 40 anos. Eu esperei muito por esse filme. Olha... Ai, dos mesmos criadores de Invocação do Mal, Gente, um filme que tem no elenco a menina que fez Ozark e Inventando Anna. Filme que tá com dinheiro, cara. Que teve até uma boa ideia. Ah, bicho, fazer um roteiro bom, sabe? Ah, não me faz perder tempo. Como é que é o nome dessa bobagem? A Hora do Mal. Tem uma boa premissa. Uma premissa que já foi usada 500 vezes, de pessoas que desaparecem e voltam depois. Mas nesse caso aqui, o que faltou foi terror, foi medo de verdade. O que acontece? Numa cidade específica lá nos Estados Unidos, às 2h17 da manhã, as crianças de uma mesma sala de aula vão sair correndo pelas ruas, fazendo assim. Saem correndo. Tá tudo certo. Às 2h17 da manhã, elas saem correndo e ninguém sabe para onde foram. Aí já começa, né? A gente está em 2025, não dá para você fazer um filme que as pessoas saem correndo pelas ruas com câmera de segurança nos Estados Unidos e você não vai saber fazer a corrida dessas crianças. Ah, não, só isso já fica assim. Que ano eu tô nesse filme? 1901? Aí eu aceito. Agora, 2025 não rola. Até porque você tem todas as crianças que saem correndo, todas elas estão numa mesma sala de aula. Menos um menino, o Alex, é o único que não vai desaparecer. Porque às 2h17 da manhã, todas essas crianças saíram correndo. No dia seguinte, quando chega na escola, a professora vai chegar na escola, que é a menina do Inventando Anna, ela chega na escola, na sala de aula, e só está o Alex, o menino, e mais ninguém. Todas as crianças desapareceram. E você vai ver as cenas de câmera de segurança das casas das pessoas, gravando as crianças correndo. Tudo bem, as outras casas por onde eles passaram não tem câmera. Não tem câmera pelas ruas. A criança está correndo para lá, o outro está correndo para lá, o outro está correndo para lá, está todo mundo correndo numa direção. Ninguém pensa nisso. É a pior polícia do mundo. É isso. Não, é um filme que não pode... Você não pode partir que eu vou aceitar tudo de ficção. Se você está querendo fazer um filme de realidade usando câmera de segurança, então você tinha que ter falado o seguinte, naquele dia, acabou a energia. Cria um Stephen King, joga uma neblina. Agora, todo mundo tem câmera de segurança na casa. Vê a criança... Nessa casa, a criança correu para cá. E ninguém vai para o ponto de encontro de todas essas crianças. Não tem câmera de segurança em nenhuma outra rua, em nenhuma outra casa. Gente, eu ainda vou fazer o caso aqui do Picadinho de Higienópolis. A polícia foi pegando câmera de cada loja da Rua da Consolação, quando não tinha nem câmera na rua, e reconstruiu todo o caminho das mulheres que mataram o homem e jogaram o corpo dele. Isso estou falando de 2018. 16. Agora você está me fazendo um filme em 2025, me trazendo esse tipo de elemento e não quer que... Ah, me poupe. Só nisso eu fiquei irritado. Aí o que acontece? Fica todo mundo falando assim pra polícia, cadê os meus filhos? Cadê os meus filhos? Cadê os meus filhos? E é um filme cortado por pontos de vista. Eu gosto disso, mas está começando a me dar um pouco de saturação. Eu escrevi isso numa série chamada Série A3, se você quiser assistir, está no Prime Video. Eu gosto muito do roteiro dos atores. E eu dirigi, eu também gosto da minha direção. Onde eu trago uma história quando é A3, porque você tem são 7 episódios, cada episódio você tem 3 pontos de vista que reconstrói e costura uma história só. Nesse daqui, você vai ter vários cortes, não são 3, são, sei lá, 6. Com personagens, um mais chato que o outro. Então essa professora, ela vai ser muito atacada, como se ela fosse uma bruxa, como se ela fosse a culpada das crianças terem ciúmes. Gente, essa mulher não fez nada, ela estava dormindo, ela não tem nem filho. Ela chegou para dar aula, as crianças não estão lá. Por que ela é a culpada das crianças não estar? Por que está na sala de aula dela? Porque foi a sala de aula dela. Você tem que perguntar isso para quem? Ela? Ela é bruxa onde? Até tem uma bruxa. Nossa Senhora. Bom, mas as crianças vão sumir, essa mulher vai ser atacada, vão pichar witch no carro dela, ela vai ficar, e ela vai começar, e ninguém investiga esse Alex. Esse menino que está lá, esse Alex, tal. Aí essa professora resolve tentar falar com esse menino, esse Alex, que é o único que ficou, que não sumiu. Quando ela chega, ela... Aí, gente, eu falei esse nome, essa Alexa fala. Aí, como não gosto da Alexa, não suporto essas inteligências artificiais. Não gosto.
Meu celular, essa Siri aí não fala comigo, não. Tá muda. Fica quieta, menina. Mas essa menina aqui, dessa Alexa aí, fala. Aí, o que acontece? Essa professora vai seguir esse garoto, vai até a casa dele. Quando chegar na casa dele, tá cheio de jornal na janela. E ela vê os pais dele moribundos, tipo 2 zumbis. Gente, ela não pega um celular e grava isso e põe no Instagram? Ela não faz gente, venham aqui pra dentro dessa casa, tá acontecendo coisa problemática? Não faz. Tá bom, então eu não sei que mundo que eles estão. É um filme que não conversa com a realidade querendo ser real. Bom, essas crianças vão sumir, daí esses vão sumir, vai sumir policial. A história do policial com essa menina não tem lógica nenhuma, pra que tudo aquilo, puta coisa chata. Aí você tem uma coisa mais chata ainda, que é o menino lá também, o drogado. Vai se tratar, garoto, vai pra um rehab. Ai, tô de saco cheio também dessa gente que se droga e fica doida. Chega, gente. Chega, já deu esse papo de eu tô no meu crack. Então fica no teu crack. Não, com isso. Aí tem o drogado com o policial e vai mudando o ponto de vista e vai mudando. Aí tem o professor que é gay, que come... Pelo amor de Deus, meu senhor, o senhor fez uma bandeja com 8 cachorros quentes, com não sei quantos cookies. Por favor, o senhor já tem idade. Olha o seu colesterol. Ele e o namorado dele com a mesma camisetinha do Mickey e da Minnie. Achei aquilo tão bobo. É um filme que cada vez mais eu fui achando mais bobo. E eu queria saber onde estão essas crianças, né? Óbvio que essas crianças estão na casa desse Alex. Por quê? Porque eu vou contar rápido, gente. Esse Alex, ele vinha de uma família toda bonitinha, com papai e mamãe. Essa mamãe dele tem uma tia bem da chata. Essa tia chata, que ela não via há 89 anos, resolveu pedir asilo porque ela não tem pra onde ir. Minha senhora, eu não te vejo há 30 anos, você não é minha tia. Não sei quem é você, na minha casa você não entra. Vá procurar seus problemas. Você não construiu casinha de palha? Se tivesse construído casinha de tijolo, a senhora tinha pra onde ir. Agora a senhora construiu a vida inteira. Palha, que foi soprando e todo mundo foi levando seu dinheiro. Problema é seu. Agora, desculpa, eu não vou cuidar de gente que eu não sei quem é por dentro da minha casa. Eu não violão. Mas nem a pau. Ainda mais uma mulher esquisita, daquela que chega com uma árvore esquisitinha, uma mulher com uma peruca horrorosa, que entra naquela casa e começa a dominar. Ela é uma bruxa. E aqueles galhos de árvore, ela tem todas umas coisas de maldição, e ela que atrai aquelas crianças, porque ela precisa da energia da vida daquelas crianças para ela continuar viva, uma vez que ela está morrendo. Dormi, né? Olha, é um filme imbecil, na sua imbecilidade. Não tem roteiro. Claro que essa mulher vai terminar sendo destroçada por essas crianças. E começa com uma locução de uma menininha que, pelo amor de Deus, 6 minutos aquela menininha falando já deu também, né? Pode começar com locução, mas vamos rápido nessa bobagem. Ou seja, A Hora do Mal. Também não assista, gente. Sabe o que você faz? Assistir Friends, que é mais legal. The Office, eu vou falar do The Office. Assiste The Office também. The Office, como eu amo The Office. E acabei de ver os 188 episódios de novo. Eu vou falar deles, se prepare. Então é isso. Essas são as dicas de Dia das Bruxas de 2025. Vamos esperar os modelos para 2026. Então espero que vocês tenham gostado. Esse é um vídeo rápido, é um vídeo a mais no dia que eu coloco. Vamos ver se vocês gostam. Até já.